Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! O problema do Flamengo, quando a gente analisa alguns jogadores, por exemplo, você pega um Bruno Henrique e um Gabigol, se você falasse deles há um ano atrás, 2 anos atrás... Se mascara. Aí você pode... Bruno Henrique de momento, caralho, deles, né? 2 maiores ídolos da história do clube. Sim, seriam titulares em muitos times do Brasil. Sim, mas hoje o Gabigol entra e não participa do jogo. O Gabigol seria titular em que time hoje? Nenhum. O que tá jogando, só com o nome, né? Com o nome. O Bruno Henrique até que tá, ele oscila, mas tem ajudado. Assim, jogou muito contra o Galo, jogou muito contra o Corinthians. Ontem ele entrou, teve um momento do jogo que a gente esqueceu que o Gabigol tava em campo. Sim, deu 2 toques. O Gabigol entrou e, mano... Não olhei, recebeu a bola. Gabigol, aí todo mundo aqui na mesa assim, e ele tá jogando, né? Foi, Tá ali cara... correndo. Não à toa. Sendo justo, ele vinha de 3 jogos que ele tava sendo útil, né? E esse ele voltou Mas a ser foi inútil. muito mal contra o São Paulo, em outra posição, é verdade. Peça nula, então. Essa posição aí de lugar do Arrasto só durante o jogo, final de jogo. Cara, ele não... Precisando que do dá, resultado. começar jogando... Qualquer jogador que não tivesse a idolatria que ele tem, jogando a bola que ele tá, ele entrava, pô. Ele não entrava. Ele não entrava em campo. Ele não entrava em campo. Qualquer jogador... Ah, não. Pega um... Por exemplo, o Carlinhos, por exemplo. Entra até menos em campo que ele. O Brasil não O Carlinhos pode. já entregou 2 gols aí no Brasileiro, por exemplo. Decidiu o jogo contra o Vitória. Isso o Gabigol não faz há quanto tempo? Ele entra em campo porque ele tem a idolatria. Pelo futebol ele entrava, cara. Porque ele não agrega. Ele entra e não agrega. Ontem, Isso é por surreal exemplo. Ontem de saiu, falar. Ontem Porque saiu não é o uma parada que Pedro. eu gosto de falar. Eu adoro a persona Gabigol. Ela é Não, ele tá deixando foda muito pro a desejar, futebol. Ele não consegue jogar bola. Agora, ele não consegue agregar o jogo. Isso é visível. Ele não tá conseguindo Ele agregar. entra fora do tempo do Então, jogo. ele Qualquer conseguiu outro naqueles jogador- 3 jogos. E aí faz outro jogo bizonho. É o São Paulo que ele começou jogando, mas né? pouco. Esse bizonho. Muito pouco. Ele tinha parecia que tava conseguindo se inserir. Então, mas porque a galera, Aí voltou porque a fazer galera nada. já viu ele jogando em Porque o altíssimo Tite nível. não tava botando ele pra jogar. O Tite voltou a botar ele no segundo Não, mas tempo. teve tudo que quando aconteceu, ele teve, né? Quando ele começou a... Ele entrou naquele jogo no finalzinho, aí fez um gol. Ele entrou contra o Fortaleza, fez um gol anulado. Aí o Tite... Porque o Tite não tava botando também. Não, mas Ele são do Corinthians não dois, botava. dois lampejinhos. É porque você tem uma paciência grande com ele. Ele entra aplaudido pelo torcedor, não é? De novo. Assim, o tempo vai passando, você tem uma falta paciência. de opção pelas pontas, ele acaba sendo mais A história utilizado. dele, Você óbvio, não que tem o Araújo, não a tem o história Cebolinha, é pra ser respeitada. Agora, se fosse outro jogador que não tem a história dele, o cara nem estaria entrando em campo. Essa é a realidade. Ah, mas isso é fato. Não estaria entrando no jogo, porque o cara entra, entrega aquilo ali, no próximo jogo ele não entra mais. Só que ele é o Gabigol. Se você Ele pegar tá pelo no lado banco. da razão ao invés da emoção, ontem Então. era pra ter entrado o Carlinhos. Se em agosto, que é o momento que você mais precisa do teu elenco, o Gabigol não entregar nada. Gabigol, tamo junto. Mano, E fazer isso, Enzo, que isso é profissionalismo. Cara, vai. mas isso aí, pelo visto, é o que vai acontecer, né? Não vai continuar ali, mas ninguém vai Foi o que o dispensar, Landim vai falou embora. aqui também, né? Mas ninguém Tem que vai jogar dispensar. bola pra eu te pagar o que você me pediu. Não, nem pra... Ele não abre Ele mão vai jogar, da ele vai jogar proposta. até acabar o campeonato. A proposta é na mesa dele. Sim. A proposta é aquela aí, 1 ano, tudo mais, ele Não, não então, quer. mas é o que ele quer. Ele quer mais do que isso. Mas isso aí não Tem que muda. jogar mais bola. Só se ele... Mano... Começar a fazer 20 Acho que gols. aí eu assim, abriria as cofres se ele decidisse tudo. Se ele não fizer nada. Aí, meu irmão... E essa proposta vai e estar aí, na assim, mesa. a gente já recebeu aqui o Landim, que é entusiasta e apoiador da campanha do Dunch. E o Dunch está na gestão do Landim. A gente recebeu aqui o Valim Vasconcelos e a gente já recebeu o BAP. O Valim não falou como... claramente, não vou renovar com o Gabigol se eu for eleito presidente do Flamengo, mas nas entrelinhas a gente dá pra dar a entender que ele não tá satisfeito com o que o Gabigol vem fazendo. Ponto. O Dunch a gente ainda vai receber, mas é quem tá na gestão com o Landim. Imagino eu que pensem parecido. O BAP ainda deu uma desconversada. A minha dúvida que aí já passa mais a ser quase uma certeza do que dúvida. O cerco tá fechando pra ele, né, cara? Assim, você vê que nem no horizonte, a não ser que ocorra uma mudança drástica e inesperada, não é como se assim... Cara, não é Acho como que se esse mês é muito A importante. única né? chance do Gabigol decide ter jogo, barganha cara. assim, quero ficar, fica, quero sair, escolho. Sair, escolho, ele vai conseguir. Cara, se ele sair, ele vai pro decidir Palmeiras. alguma coisa. No Se ele sair, ele vai pro Palmeiras. No Flamengo só Mas vai mudar. Você acha que é o único caminho possível? Eu acho. Por causa do dinheiro que ele vai pedir? É Fora o do time pai- que... Fora do país também, de repente. Talvez, se Grenal. for. Mas no Brasil... Grenal.
Gregão, acho que ele vai Não, pra no uma- Brasil. aí uma Não, eu Arábia acho que Saudita mundo da árabe vida. é. Mas do claramente há árabe. uma relação Europa cordial não entre vai ele e o atrás dele, não, vai Palmeiras. ganhar pouco. Tem uma relação cordial ali. Troca ideia com a Leila, pá, sei lá o quê, tem um respeito e tudo Às mais. vezes o Palmeiras vai pra cima, né? Não, mas não tem que. Tava O cara vai muito ficar. Ele vai ficar sem contrato, cara. Não, mas se o Palmeiras não quiser. Não, Achar pode não muito caro. querer. Ele vai, Palmeiras ele já vai querer contrata cobrar. do Dudu lá. Se ele cobrar o que ele tá cobrando do Flamengo, que ele quer, 5 anos, 2 milhões e cacetada. Mas quando botar na ponta do lábio, a partir do momento de ele sair do Flamengo, eu acho que ele pode assinar um contrato tipo 2 anos com o Palmeiras. Não é isso que o empresário dele diz, não. Não, é isso que o empresário dele diz pra negociar com o time que ele Cruzeiro tem contrato, também, pô. não. O Quando ele Cruzeiro- tiver sem Vamos contrato, ver, vamos ver. às vezes O isso Cruzeiro deixar, demonstrou Eu também interesse. acho, Óbvio. também acho. O Sei, Cruzeiro demonstrou eu sei. interesse E o Flamengo não vai tentar Sim. recontratá-lo sem contrato. E o A parada Pedrinho- agora é pra negociar a renovação. Até porque o poder de barganha que ele tem no Flamengo, ele não tem outros Não clubes. tem. Não fez nada pelos outros Ele não vai assinar um contrato de 5 anos com outro clube. Eu imagino ele assinando com o Palmeiras, estando sem contrato, 2 anos. Eu vejo o Cruzeiro Com também. metas e tudo mais. Eu vejo o Talvez. Cruzeiro. O Pedrinho já demonstrou O Cruzeiro esse disse interesse. que esse Não tem ano um não contrata, centroavante né? bom. Esse ano, né? É. Mas aí pro ano que vem. Agora, é bem capaz que contra esses próximos jogos do Flamengo aí, o Tite tem que jogar com o Gabigol na frente. Não, ele poderia estar sendo útil. Porque- O Matheus falou que depende. Cebolinha tá quebrado. Não tem pontas. Beleza, ele não é ponta, Esse meio mas é ele muito já importante fez pro uma jogo. função. Bom e velho losango. Volta o bom e velho losango. claro. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Rascaeta. Ele foi titular, Pedro e atuando numa Gabigol. função se ele que não... tivesse, É. se ele tivesse desempenhando minimamente, por que não a volta do losango, do famoso Não, ele losango foi do Dorival? campeão. O Dorival foi campeão da Libertadores com ele, sendo titular numa Contra o função que Bolívar não não tem é. Não tem função- Bruno Henrique. porque Numa tá suspenso. função que não é. O Luiz Sendo Araújo torto apoiador de do novo. Pedro. Então, o Ou Flamengo. mudar o esquema. Flamengo Ou foi, mudar o esquema. Flamengo foi campeão com ele numa função que não é a de centroavante. Jogando bem. Jogando jogar bem. ao lado Então, direito. assim, o elenco é carente. É carente porque, por exemplo, o Gabigol não tá entregando. Se o Gabigol estiver entregando, não é um elenco carente. Ele pode atuar naquela função, ele pode fazer de novo quando o Pedro não estiver. Você vê que o Pedro tem que jogar todos os jogos. Se não jogar, O Pedro, fudeu. em algum momento, cara, tomara Isso que é um não. erro de planejamento do elenco do Flamengo. Mas o Pedro tem que jogar. Desequilibrado. Não, Isso é um um erro de planejamento que passa. Uma revalida de quê? De não ter um Eu não acho que é um reserva erro de planejamento. do Pedro à Mas altura. reserva o Gabigol, Tem o Luiz. Gabigol, tem o Mas Carlinhos, o Gabigol cara. já tá mal desde o ano passado, cara. Não, mas você a fazer o galera... quê? Não era pra ser o Carlinhos. Não era. Não é erro de planejamento É pra mim. um aí. jogador com a característica. Não, aí pra mim não é erro de Aproveitaram o planejamento. mercado e trouxeram. Aí o cara não tá entregando, É. pô. Pô. Não. É você confiar Mas no ele não cara. entrega desde o Quem ano tem passado. aí? Quem tem? Ué. Quem tem? Mas aí, Centroavante. todo mundo, aí o jogador tem. Assim, fez Pô, uma tem o temporada Gabigol. ruim, a expectativa é que ele volte, né? A desempenhar. Ele óbvio. vai, tu vai no Até mercado porque e vai ele fez gastar. 4 temporadas boas. Vai gastar 15 milhões no centroavante pra ser o banco Não do precisa Pedro. gastar, pô. Pode pegar por empréstimo algum jogador. Não, ele poderia estar sendo muito Ah, útil mas ao Flamengo. Na altura do Pedro, Eu acho que Não, não é Vai altura, gastar mas um acho cara que dá fora. pra Eu ter acho um que nota tem o Gabigol 8, ali, 7 ali. Tem um desequilíbrio quando você fala de articulador. O Arrascaeta sai do time e você tem que. Meu irmão. E hoje em dia tem no Pedro também, tanto que ele tem que jogar todos os jogos. Mas aí é uma questão que. É diferente, cara. que Você não outra- dá... Não, ô, Luiz, são duas coisas. Mas Uma é um coisa é você. planejamento, pô. Não é. Uma O coisa é você. Arrascaeta tá sem não é. reserva desde É igual 2019. você, pô, o Botafogo tem 2 centroavantes. Aí o Tiquinho não Sim, joga reserva bem. na função, Aí é um erro de né? planejamento? Não. O planejamento. mas trouxe o Igor Jesus pra ser esse cara. Planeja, não. Botafogo tem Tiquinho e Igor Jesus. O Flamengo tem Pedro e Gabigol, pô. É isso É a aí. mesma coisa. Agora, que era mas o Tiquinho no ano passado Era jogou Gabigol bem. e Pedro, né? O Pedro É. era o reserva do Gabigol. Planejamento de elenco não conta com rendimento do jogador. Planejamento de elenco conta com potencial de Traz o jogador. cara da função Potencial ali. de jogador. Faz uma ou duas funções. Se o cara vai Acabou, jogar bem ou não, aí você tá acreditando que o cara, pelo que entregou, tanto que o salário do Gabigol é um salário Não, de e jogador outra extra coisa. classe Mas no se Brasil. agora você sabe que não pode contar com o Gabigol mais. E aí? Você não vai contratar ninguém? Mas não é Mas, você vai cara, não você é como assim, dirigente futebol vai ter não é- mais um ano de contrato. Cara, Sabe o quê? Não conto mais com você. Futebol vai jogar não dinheiro é. fora. mas futebol pode não pegar é. alguém que tá aqui Não, nesse mas ano, futebol ele não é vai futebol manager, mano. Futebol é assim. Você Ele vai tem o montar, teu você vai ativo, montar pô. um elenco. Aí você vai ter lá, pô, o Flamengo, quando a gente vai montar, o Flamengo tem 2 times. Sim. Tem 2 times, um reserva do outro. Você pode Aí tem contestar uma as lá- escolhas. É, um o Flamengo reserva do outro. escolheu ter Varela e o Wesley. Eu acho que é fraco, eu contrataria outro. Os caras escolheram esses Não, dois mas o laterais. Varela e o Wesley não entregaram Sim, mas... como laterais o que o Gabigol entregou sendo centroavante. Não, sim, mas é escolha também. Também. Eles não foram no mercado contratar lateral porque eles acham que esses dois. Eu tenho um novo Não, e eu um entendo, mas o que eu tô experiente. falando é assim, não dá pra analisar planejamento de elenco depois do jogador não entregar. Não. Porque a gente acha que tudo é gestão e técnico. E não é. Você tem variáveis no futebol que vão do jogador. Que ontem Por exemplo, não era problema, elenco do Gabigol e Fluminense Pedro, é pra era estar um no reserva do rebaixamento? outro. Não.
sem treinador, com qualquer treinador que tiver o elenco do Fluminense, vai pra dar aquele lugar. Aconteceu, Agora, os jogadores aliás. estão mal. Os caras estão jogando mal. Jogaram bem pra caralho no ano passado. São horríveis, não são horríveis. Entendeu? Ah, mas o elenco foi mal montado. Não, o mesmo time campeão da Libertadores está lá. Eu acho que o erro do Flamengo eu acho que é a falta Então, assim, no meio ali. A gente acho que bota é reserva do sempre. Arrasca, A porque gente é bota sempre a difícil culpa na reserva. direção. mas tem que ter um jogador articulador. a gente sempre tem bota- que ter, tem que ter. Mas quando Tudo chegou bem, o De La mas- Cruz, diziam que ele era o Podia cara fazer pra isso. fazer Não, mas aí- isso, não, né? mas o De La Cruz veio pra ser tudo titular, bem, né? claramente. Sim, mas quando não tivesse o Arrascaeta... Mas era isso. Beleza, mas aí, por exemplo, você joga gente com sempre três bota Porque a jogadores. ninguém culpa. tem 3 caras assim, né? É, mas você monta. acho que calhou mas você de monta, ser o- mas você jogar monta um jogarem time. juntos. É igual, por exemplo, o Cantarelli falou sobre dois jogadores na mesma posição. Por exemplo, na cabeça de área, eu não acho erro de planejamento. Eu acho que o Alan não tá desempenhando. Não tá desempenhando. É, tem um dois ponto. volantes Isso é um experientes, ponto. dois Mas vai novos. Isso é criticar, bom. não, o Tite indicou. Não, mas Não, vamos foi lá. antes do Tite. Enquanto Chegou antes do Tite. A gente não começar a Chegou falar ano que... passado, pô. Quando a gente Sampaoli. começar a tratar jogador apenas como uma peça de Lego... Não, o jogador tem que ser cobrado. o maluco não Se o cara ganha, não está mano. jogando bem, Por exemplo. aí ele desce o nível do elenco porque ele não Tá está mal, jogando né? bem. Mas eu acho Outra coisa é assim, por exemplo, Botafogo. Ele não tem zagueiro reserva. Não tem. Não, Nem mas de potencial. não tem de potencial. Tá Ah, lá eu o acho- Luiz Segovia. do Ah, eu lado acho um esquerdo. erro. É um erro. Aí um é erro. erro de montagem de elenco. Agora, você falar que o Gabigol é um erro, não é. O Gabigol exemplo, está jogando mal. A culpa é dele. Por exemplo, Mas eu Flamengo, acho que o nível que o o Flamengo Flamengo tem- indo contratar agora um ponto esquerda não é porque é erro de planejamento do Cebolinha, é uma fatalidade. Fatalidade. O Flamengo Ele tem Cebolinha e o Fla- Bruno Henrique. Cebolinha e Bruno Henrique. Agora, por exemplo, na direita é Capenga. É, isso o Tite tá Aí pedindo. é erro de planejamento. Isso o Tite tá pedindo há um tempo. É, erro de execução da diretoria. Eu acho estranho naquele bolo de Wallace, os nomes, não ter aparecido o nome de ponta algum direita, ponta. Porque que seria o isso Luiz Tite tá Henrique, pedindo. é aquele- É, desde então. Mas se o Gabigol estivesse bem, ele pode fazer essa função, ele pode fazer. Mas não no esquema do Tite. Mas não nesse esquema. No esquema do Dorival ele fazia. porque Aí- é uma ilusão. aí entra o- O Tite, esse cara tem que ficar voltando. Aí entra um problema do Tite em relação a romper vínculos e laços até com o esquema tático. Claro. Lógico, ele não vai Que é deixar o de quê? ser, ele não vai deixar de ser o Tite para ser o Guardiola. Ele não vai deixar de ser o Tite para ser o Dorival Júnior, o Fernando Diniz, ou o Filipão, o Gabriel Milito ou qualquer outro técnico. Mas ele já jogou em situações que você não precisa de dois ponteiros. Já jogou assim. Com esse desfalque E algum- agora, eu escalaria o bom e velho 4-1-4-1 dele. Mano. É. Exatamente. E aí, só que ele tem que romper. É. Aí, mas o que ele vai Tem que fazer? achar que é O possível. que ele deve Você fazer? quer ver? O Se Luiz estou Araújo bem. novamente torto na esquerda. Então isso eu acho que deu certo uma vez, um momento. Você quer ver? Citou bem, citou Filipão, cara. Filipão é vitorioso. Sim. Sim, pô. E Até recente. Brasileiro de recente. 18. o que eu ele ganhou, penso, o pô. Tite vai mais ou menos nessa linha. Nunca um time do Filipão me encantou, pô. É um campeão Ah, do mas mundo. É, o Tite diferente, era uma mano. evolução do Filipão ali, em algumas características. Não, ele é... Não, quem vem naquela escola Não, não, gaúcha. diferente, Aí o Filipão calma aí. Eu tô Foi dizendo- o Tite mais moderno do O Filipão. Tite entrega bem... Pô, Não, futebol... não é assim. Hoje, ô Luiz. Mas aí é o método. O Filipão foi campeão brasileiro ontem, É cara. método, se gostar ou não, são campeões. Os dois são E campeões. ele é campeão do mundo e o Tite não. É, exatamente. Mas o estilo de jogo é muito Respeitar. mais propositivo. Não. sim. Ele um tom acima do Filipão. Ele Um tom é. acima. Um O tom acima. Abel Ferreira não me encanta. Não, mas o Abel Ferreira é mais Filipão. Força. Ele é mais Filipão. Eu Pragmático. acho o Abel Ferreira até menos Filipão. Menos do que o Filipão. E isso não Em quer termos dizer... de... Não, o Filipão, Não, sim, mano. não, O Filipão tinha momentos de mas acho abafa que pra caramba. Entre Tite e Abel, eu comparo mais o Abel Ó, com o tu Tite. entregava um bom lateral na mão do Filipão, um centroavante, um rapidinho, o Filipão fazia times que tinham aquela fama de grossão, mas era um time que é E bom ofensivo. feijão. Não, mas com eu arroz. só tô citando isso pra muita dizer bola o seguinte: cruzada, mano. o cara pode não encantar e entregar títulos. Todos os treinadores que a gente tá Tem- falando, tem o que ser Tite, o Abel, o Filipão, eles são vitoriosos, extremamente A gente vitoriosos. é o último campeão Tem mundial. que ter, aquele negócio, do tem que ser Brasil. eficiente. É a solidez que a gente tá cobrando no É isso Flamengo. aí. Isso aí é outra a coisa. solidez. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!